Aleluia! Glória ao Eterno. Mais uma vez, estamos aqui, direcionados pelo Espírito Santo, a meditar na palavra de Deus. E hoje, a palavra de Deus, direcionada ao nosso coração, está no Evangelho de Mateus, capítulo de número 4. Só vamos ler o verso de número 1. Vamos ver o que a palavra de Deus tem para nós no dia de hoje? Olha aí. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Irmã Paula, por que Deus permitiu, não, levou Jesus pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado por Satanás? Irmãos, nós vemos aqui um contexto, uma história, né, verídica, que aconteceu com este Cristo que cremos, que existiu, andou pela terra, isso é comprovado pela ciência, né? Pela história, mas nós temos aqui algo espiritual, um Jesus espiritual, um Cristo ressurreto que cremos. Nós temos aqui ele sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus ao deserto para ser tentado por Satanás. Mas o que levou o Espírito a levar Jesus a ser tentado por Satanás? Nós vemos aqui que o diabo, ele aproveita a situação que o Espírito Santo disponibiliza a ele, olha que coisa terrível, para tentar Jesus Cristo. Que situação? Jesus Cristo estava há 40 dias e 40 noites jejuando e orando, e nós sabemos que ele foi aí tentado na sua parte humana. Como? Satanás utiliza da fraqueza humana de Jesus naquele momento. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer no verso de número 2 que depois de todos esses dias, Jesus teve fome. Então, esta fraqueza, através da fome humana, nós vemos que Satanás utiliza disso para quê? Vamos aqui gesticular, vamos aqui dar uma gesticulada naquilo que nós podemos imaginar o que passava-se na mente de Jesus Cristo. Olha o que Satanás poderia ter lançado na mente de Jesus. Por que você está nessa situação, Jesus? Se Deus é tão bom, colocando em dúvida, em questionamento a bondade de Deus por uma situação contrária na vida de Jesus, e podendo colocar diante dele o quê? Ei, por que você está aqui agora sozinho? E por que está com fome? Por que está aí largado? Né? E Satanás vai colocando na mente de Jesus, assim como ele coloca na nossa mente, não é diferente. Por que você está sozinho? Que Deus é esse que você serve, né? Nós podemos utilizar aqui um exemplo claro, né, do Salmo 42, né? Porque estás abatido, ó minha alma, porque te afliges dentro de mim. Satanás, ele pode estar colocando várias coisas dentro do coração de Jesus Cristo, assim como ele coloca dentro do meu e do teu coração. Ele tenta, né? Porque são dardos inflamados do maligno. Ele lança, ele vai lançando, e a primeira seta que nós pegamos aí, ele entra e faz aquilo que ele quer fazer, ele devasta, ele acaba, né? Porque ele está ao derredor, buscando e procurando, bramando como um leão, buscando aí e procurando tragar, né? Aquele que ele quer, aquele que ele deseja. Quem ele quer, irmão? Todos. Mas aqui Jesus Cristo deixa um exemplo claro de que nós podemos sim aí resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. Olha aí que Deus, olha aí que Satanás ele vai utilizando, né, para poder introduzir dentro de Jesus uma desestabilidade, tentando desestabilizar aí a mente e o coração de Jesus, porque ele sabe que uma mente desestabilizada, um coração desestabilizado, a dúvida entrando, ele consegue chegar em seu objetivo. Olha o que ele fala aí para Jesus. E chegando-se ele, o tentador, disse: se tu és verdadeiramente o Filho de Deus, manda que estas pedras aqui se tornem em pães. Olha aí, ele coloca aí a divisão no coração de Jesus. Ele tenta colocar divisão. Por quê? Porque ele está falando assim, dúvida e divisão. Porque ele está colocando, se verdadeiramente tu és. Aí ele tenta dividir Jesus do amor do Pai, colocando no coração de Jesus Cristo. Será que é filho mesmo? Trazendo uma divisão, querendo dividir algo que é impossível de ser dividido. Jesus Cristo, Deus e o Espírito Santo são o mesmo, os três são uma, a palavra vai dizer. Não tem como, não é fracionado, mas é um todo. Se fosse fracionado, ele conseguiria retirar, mas é um
todo. Nós somos um todo em Cristo também, porque a palavra diz que se nós estivermos nele e ele em nós, olha o que ele está falando, se nós formos um todo, tudo que nós pedimos crendo no nome de Jesus Cristo nós vamos receber. Se eu não me engano é João 15, vai trazer essa passagem. Nós vemos aqui que a palavra de Satanás, ela é direcionada a Jesus Cristo com um só intuito. O que intuito é esse, irmã Paula? Trazer aí dúvida, trazer divisão ao coração dele. E é assim que ele age na nossa vida nos dias de hoje, querendo trazer dúvida e divisão ao nosso coração. Mas quando nós temos a ciência, a consciência, o entendimento de que nós somos um em Cristo, ou seja, o nosso espírito está ligado, está direcionado, está aclopado, está introduzido dentro do Espírito de Deus, nós temos aí a ciência de que não podemos ser separados mais. Nós somos enxertados nessa figueira, a palavra vai dizer, né? Nós somos enxertados, os ramos foram enxertados ali. Nós somos os gentios aclopados, achegados pela graça, né? Até Jesus Cristo. Nós temos aí o reconhecimento de Deus aí como filhos. Em João 3 vai trazer, se eu não me engano é 2, ou é o capítulo de número 2, ou o capítulo de número 3 de João, né, da primeira carta de João, ali vai trazer, né, uma palavra assim, com grande amor. Olha, vejam, enxergue que com grande amor esse Deus nos amou, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Então, não tem como o amor ágape, o amor intransponível, o amor intranscendível, o amor inquebrável, o amor que não pode ser ultrapassado de Deus por nós é tão grande que não pode ser quebrado se a aliança, o elo não for rompido, né? E quem que rompe esse elo, irmã Paulo? O pecado que está em nós. A Bíblia vai dizer que o que traz separação do homem a Deus é o pecado. Mas aqui Satanás, ele estava falando com a pessoa errada, irmãos. Ele não estava falando com um ser como eu e você. Jesus era uma pessoa, um humano, tinha as suas aí misérias, mazelas, tinha os seus sofrimentos, tinha os seus questionamentos, sofreu, chorou, mas dentro dele tinha um Cristo, algo enchia o sobrenatural de Deus, o próprio Deus estava dentro de Cristo, representado pela pessoa de Jesus Cristo. Era o próprio Deus. Não tinha como desestabilizá-lo, não tinha como entrar na mente dele, fazer trocadilho, fazer jogo com ele, assim como ele faz conosco, porque Satanás joga com o ser humano. Ele não tem aí nem poder para saber o que você pensa, mas ele vai jogando, ele vai querendo levar para cá e para lá, e ser humano não tiver introduzido na rocha inabalável, não tiver alicerçado aí numa base firme que é Jesus. Quem é a rocha? É Jesus Cristo. O próprio Deus disse em sua palavra: eu não conheço outra rocha a não ser eu mesmo. Ele está dizendo: eu sou rocha, eu sou firmamento, eu sou base, eu sou estrutura. Então aqui nós podemos ver Satanás tentando desestabilizar, tentando tirar Jesus Cristo da posição em que Deus havia o colocado. Mas olha a resposta de Jesus ao próprio tentador. Ele olha bem para Satanás e diz, olha o que ele diz no verso de número 4. Ele, porém, respondendo, disse: ei, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Satanás tentou colocar dúvida, dizendo que Deus era mentiroso. Que Deus é esse que você serve? Por que você está num lugar desse, numa situação dessa? É o que ele faz conosco. Mas olha Jesus, a resposta estava aqui, na ponta da língua. Ele só estava esperando o momento certo para poder despejar em cima de Satanás, dizendo: ei, mas nem só de pão viverá o homem. Ei, eu posso estar com fome, não estou comendo, estou jejuando, mas ei, não é disso somente que eu vivo, mas eu vivo da palavra que sai da boca de Deus. Olha o que está escrito lá
no livro de Abacuque, ei, nos últimos dias, o justo viveria de sua fé. Vai viver de comida somente, de bebida? Não, da sua fé. O que Abacuque estava dizendo? A mesma coisa que Jesus disse aqui. Ei, nem só de pão vive o homem, mas da palavra, de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu não vivo somente de comida, mas eu vivo de fé. Não ando por vista, mas ando por fé, sabendo que Jesus, Deus, o poder dele descerá sobre mim. Olha o que olha, então o diabo transportou Jesus na cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. O que Satanás fez? Tentou pôr dúvida, não conseguiu. O que ele tentou pôr? Soberba. Ele leva Jesus ao pináculo do templo, ou seja, o lugar mais alto do templo ali, para que ele visse toda, tivesse uma visão panorâmica de tudo aquilo que o Satanás queria colocar diante da vista de Jesus. E ele faz uma oferta a Jesus Cristo e disse-lhe: olha aí, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que ele dará ordem aos teus anjos ao teu respeito. Ei, em todos os teus caminhos. Isso aí, ele vai dar mesmo, ele vai dar ordem, né, aos anjos, mas ele tenta colocar em dúvida a verdade de Deus. O que ele tenta fazer, irmã Paula? Colocando soberba no coração de Jesus, achando que Jesus poderia sim ali tentar Deus, colocar em dúvida, né, colocar em tentação o próprio Deus, ou seja, aquilo que ele faz, né, em nós muitas vezes. Bota Deus na parede, coloca aí, ele não é teu Deus? Ei, você não é filho de Deus? Será que você é filho de Deus mesmo? Coloca aí Deus na parede, manda ele fazer para você, porque ele não tá aí à sua disposição. Ou por que você sofreu um acidente? Por que você tá dessa maneira? Por que as pessoas te caluniaram? Por que outras pessoas te traíram? Olha aí as coisas que Satanás vai colocando no nosso coração. É a mesma coisa que ele fez com Jesus. Ei, tu não és o filho de Deus? Então te lança daqui para baixo. Ei, ele não vai dar ordem aos seus anjos ao teu respeito? Olha o que Satanás faz conosco, irmãos. Ei, você não é crente, não é filho de Deus, não é cristão, não serve a Deus, um Deus poderoso e verdadeiro. Por que você ainda tá dessa maneira? Por que você ainda tá desse jeito? Ei, coloca ele na parede, lança-te, vai, faz o que você quer fazer, porque ele vai te honrar, ele vai te capacitar. Aí você pode passar por cima do teu pastor, aí você pode fazer o que você quiser, sai de uma igreja, entra em outra, faz o que você quer, age da maneira que você quer, coloca as coisas diante de Deus do jeito que você acha certo, e aí você acha que Deus vai te honrar. Será que você tentando ao Senhor teu Deus, ele vai te honrar? Não vai. Olha aí o que Jesus disse para ele. E tornar-se-ão as suas mãos. Olha o que Jesus disse para ele: ei, dará ordem aos teus anjos ao teu respeito. Satanás disse para Jesus, e ele vai continuando: tornar-se-ão nas suas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em pedra alguma. Ou seja, este Deus não disse para você, Jesus, que ele daria ordem aos teus anjos ao teu respeito. Você nunca vai tropeçar, você não vai ter nada que vai aí ter de empecilho para você, nunca, para que nunca tropeces com o teu pé em pedra alguma. Ou seja, não vai ter problema nenhum na sua vida. É isso que Satanás está colocando no coração de Jesus, tentando pôr, né? Colocando: ei, você não serve a Deus? Então não vai ter como ter nada de ruim na sua vida, não vai acontecer nada de errado. Por que tá acontecendo algo de errado? Que Deus é esse que você serve? Por que tá tropeçando em pedra? Por que as pessoas estão vindo contra você? Por que você é uma pessoa triste? Por que aí a ansiedade entrou no teu coração? Por que você tá achando que você tá muito por cima, se na verdade você tá por baixo? Olha aí, Satanás, ele tenta Irmão, Satanás é astuto demais. Ele não brinca em serviço. E aí Jesus vem na lata de Satanás dizendo, disse Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, eu não posso colocar esse Deus na parede, eu não posso tentá-lo, ou seja, eu não posso colocar ele à prova. Ei, o Espírito Santo de Deus está falando conosco aqui, nesta palavra, dizendo, descansa o teu coração, seja fiel a Deus, continue na caminhada, não deixe Satanás desestabilizar você, não deixe Satanás te mostrar, tentar colocar diante de você algumas situações que não são reais. O teu Deus é poderoso, sim. Ele é a rocha inabalável, sim. Ele tem suprimento para a tua vida, sim. Não precisa você passar por cima de ninguém. Não precisa você achar que foi injustiçado. Não precisa. Sabe por quê? Porque Deus sabe a hora, o lugar e o momento de honrar a tua vida.
Então Jesus tinha que ficar somente na posição. E aí ele transporta Jesus de novo e transportou o diabo de novo. Jesus a um monte mais alto e mostrou aí todos os reinos e pediu: se tu tão somente, prostrado me adorares, eu te darei tudo isso. Tentando pôr soberba no coração de Jesus. Sabe aquelas coisas que Satanás fala: sai dessa igreja, vai para outra, porque lá você vai ter muito mais honra. Aqui você não tem honra. Muitas vezes nós ouvimos, né, da boca de algumas pessoas de que, por que você ainda tá nesse ministério? Ou por que você ainda tá nessa situação? Por que você ainda tá nesse casamento? Por que você ainda tá insistindo nesse filho? Por que você ainda insiste nessa filha? Por que você tá fazendo isso, fazendo aquilo? Se você fizer assim, fizer assado, você vai ser mais honrado, você vai ser mais reconhecido. Irmãos, nós não estamos buscando reconhecimento humano, nem reconhecimento de pessoas, líderes nossos, nem reconhecimento do nosso marido, nem o reconhecimento dos nossos filhos. Nós estamos buscando o reconhecimento de Deus, que naquele dia ele não fale: lança-te daqui, eu não te conheço, afasta-se, vai, mas que ele fale: entre no gozo do teu Senhor, te chame para entrar dentro do céu. É esse o nosso alvo, é esse o nosso objetivo. Satanás, ele vai tentar pôr soberba no coração de Jesus Cristo, dizendo: vem pra cá, se você vir pra cá, me adorar prostrado, eu vou te dar tudo isso aqui. Irmãos, a palavra de Deus está indo de encontro ao nosso coração. Quando Deus tem um propósito, um projeto a realizar através da sua e da minha vida, não tem problema se as pessoas não nos reconhecem. Não tem problema, porque o Espírito Santo de Deus vai colocar no coração de alguém e vai te levantar da maneira que deve ser. Ele vai fazer. A palavra não torna vazia. O Espírito não brinca. Deus não brinca de ser Deus. Então continue investindo na sua vida espiritual. Continue investindo no relacionamento com Deus. Continue investindo no seu casamento. Continue investindo na vida dos teus filhos. Continue investindo naquela amizade que você acha que não vale mais a pena. Continue investindo na vida do seu irmão. Porque aqui Jesus Cristo nos dá uma excelente e apta lição de que nós precisamos estar somente agradando o coração de Deus. É a Ele que nós devemos adorar, é a Ele que nós devemos prestar culto. Nós precisamos estar entronizados, nós precisamos estar aderidos à presença de Deus. É isso que Deus tem para nós nesse dia. Fica com essa palavra no teu coração e reconheça Ele em todos os vossos caminhos, para que Ele possa te mostrar uma vitória, uma vida de vitória, e a palavra de Deus se cumpra dentro do coração através do Espírito Santo. Fique com Deus. A palavra de Deus entre e penetre dentro de você. E guarde a sua casa, em nome de Jesus. Amém?